Ministério do Turismo e LFC Cultural apresentam Primum, Magia no Mundo Etéreo. Autora Vivi Costa, ilustrador Charles Segatti, inspirado na peça teatral A Magia do Livro, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio Fundação Marco Polo e Foco 3 Produções. Patrocínio Valeu, IVA, Alibem, Projeto Livro que Te Quero ao Vivo. Conheça a autora Vivi Costa. Olá, eu sou a Vivi e gosto muito de inventar histórias. Sou professora, escritora e assistente social. Mas isto é outra história. No reino de Castrum, conheci Carmina, Magnus e Leger. Fizemos muitas descobertas juntos. De certo modo, eles me ajudaram a conhecer outros países, outras formas de viver e compreender o mundo. Apesar do medo que temos do Mago dos Ventos, pelo seu egoísmo, ganância e trapaças, buscamos caminhos que nos ensinem a respeitar as pessoas, a compartilhar conhecimento e sabedoria e a construir a solidariedade por onde passamos. Conheça o ilustrador Charles Segatti. Sou ilustrador desde que nasci. Digo isso pois uma das lembranças mais remotas que tenho é de reproduzir figurinhas de chiclete aos 4 anos de idade. A partir daí, nunca mais parei e fiz de uma das coisas que mais gosto minha profissão. Amo ilustrar. E fico muito feliz em saber que meus desenhos inspiram tanta gente. O começo. Tudo surgiu em um castelo chamado Castrum, onde morava Carmina e Magnus, os feiticeiros do reino. Eles deveriam usar seus poderes para cuidar do livro Primum, que guardava toda a sabedoria e o conhecimento do mundo. Mas a ambição e o desejo de ser mais poderoso do que o outro fizeram com que eles cometessem um grave erro. Então, numa batalha de feitiços, encantos e magia, o livro foi atingido e se despedaçou. As partes do livro caíram em vários locais do mundo. Agora, sem poderes, Carmina e Magnus fazem uma grande jornada para encontrar os fragmentos do livro. Leger segue junto, sempre alerta, para proteger os feiticeiros sem poderes. Minerva, a deusa da sabedoria, enviou sua mascote, Coruja Tagarela, para lhes dar uma forcinha nas buscas, pois precisam encontrar as partes do livro antes que Malik, o Mago dos Ventos, o faça. Divirta-se com as leituras e aproveite a viagem. Antes de embarcar nessa aventura, conheça os personagens principais desta história. A feiticeira Carmina é uma moça branca, de cabelos loiros, compridos e ondulados, grandes olhos verdes, nariz arrebitado e boca pequena. Ela usa vestido rosa de mangas compridas, uma saia com babados que vai até a canela e botinhas marrom, um cinto de fivela redonda com uma estrela no meio, uma capa rosa longa e um chapéu vermelho pontudo e sem abas, com uma estrela na frente, completam o visual. O feiticeiro Magnus é um rapaz branco, de cabelos castanhos com as pontas crescidas, pequenos olhos castanhos, nariz reto com óculos redondos apoiados na ponta e boca pequena com lábios finos. Usa um manto azul escuro de mangas compridas que vai até os joelhos, com uma capa verde escura longa, botas de cano alto preta e um chapéu preto pontudo. Leger é um rapaz branco, magro, de cabelos castanhos curtos, olhos azuis, nariz pequeno, lábios finos e queixo quadrado. O rosto está pintado de branco do nariz para cima. Usa blusa cinza de mangas longas com faixas verdes um pouco abaixo do ombro e com babados no peito que formam um V. Por baixo da blusa cinza, usa outra azul escura. As calças são verdes e tem faixas vermelhas com franjas amarelas nos joelhos. Na cabeça, usa um gorro vermelho. Malik, o Mago dos Ventos, é um homem branco de cabelos e olhos castanhos, nariz fino e curvado, e os lábios também finos e curvados para baixo. Tem um cavanhaque na mesma cor do seu cabelo e das sobrancelhas. Veste blusa branca com um colete azul com bordados e calça amarela. Na cabeça, leva uma boina azul com uma pena branca e nos pés, sapatos de bico muito fino. A Coruja Tagarela acompanha os feiticeiros nas buscas. Ela tem penas marrom, grandes olhos redondos e o biquinho laranja. A capa tem uma moldura azul escura, com pontos luminosos que lembram um céu estrelado. O título Primum está escrito em azul claro no alto. Acima, em uma faixa de papel amarelado com as pontas retorcidas e escrita em letras minúsculas pretas, o primeiro livro do mundo. Abaixo, em letras pretas, Magia no Mundo Etéreo. Carmina e Magnus estão em pé e de costas. À esquerda deles, de perfil direito, está a deusa Minerva. Ela tem cabelos loiros, longos e ondulados, está com um manto azul claro e com um capacete de metal com 2 asas na parte de trás.
À esquerda dos feiticeiros estão Coruja Tagarela e Leger. Ela voa próximo ao chão coberto de grama seca. Ele está de perfil esquerdo e aponta para Malik, que está mais ao fundo, ao lado de uma árvore com as raízes expostas e o tronco grosso e retorcido. O Mago dos Ventos está com as mãos erguidas e delas saem raios que sobem na direção do céu noturno. A autora dedicou o livro aos que descobriram que nascemos com asas e voamos, mesmo sem sair do lugar. Cada ilustração preenche 2 páginas do livro. Vamos agora embarcar nesta aventura. Yupi! Comemorou Magnus. Enfim, nossos poderes de volta! E Carmina, tão feliz quanto o feiticeiro, também vibrou. Já não vejo a hora de retomarmos a guarda do grande livro da sabedoria. Será uma honra para nós. Por um instante pareciam ter esquecido de um pequeno detalhe. É impressão minha ou vocês estão comemorando o que ainda não acabou? Lembrou-lhes Coruja Tagarela. Com os olhos arregalados, Magnus falou: Ah, não! Falta a última parte. É mesmo, aqui ficou presa no mundo etéreo, concluiu Carmina. Sem disputas de vaidades, hein, meus caros feiticeiros? Até encontrá-la, vocês terão somente 3 chances para usar seus poderes mágicos. Não desperdicem, salientou a deusa Minerva. A tarefa é dos 2 e pelos 2 deve ser executada. Entusiasmados, eles não perceberam que a esfera com o Malik sumia sorrateiramente na areia. Carmina e Magnus estão em pé, em meio às dunas de um deserto ao anoitecer. Com as varinhas em punho, eles sorriem e acenam para a deusa Minerva, que está no canto superior direito entre nuvens iluminadas pelo sol. Ela segura as páginas recuperadas do livro Primo e olha para a Tagarela, que está pousada à esquerda. A coruja está com os olhos arregalados e coça a cabeça com a ponta da asa direita. Malik está mais à frente e à direita, dentro de uma esfera de vidro enterrada até a metade nas areias do deserto. Ele está com os braços dobrados e erguidos na altura dos ombros, punhos cerrados e expressão zangada. Nem bem a deusa completou seu dizer, os feiticeiros foram teletransportados para um lugar desconhecido. Estavam diante de uma grande muralha que lhes impedia a passagem. Magnus, você errou o feitiço? Olhe só onde estamos! Não se parece nada com o mundo etéreo, onde todos os reinos se encontram, falou Carmina, bem irritada. Que feitiço! Eu nem movimentei a varinha, acho até que foi você, e mais uma vez está colocando a culpa em mim. Em meio à discussão, perceberam alguém se aproximando. Reconheceram Leger e, radiantes, foram ao seu encontro. Não faltava assunto. Queriam saber como tinha sido o tempo que ele ficou na Cidade Luz, o que descobriu sobre sua família. Por outro lado, Leger queria saber da aventura no deserto, quem os ajudou, como chegaram, como partiram e, principalmente, como recuperaram seus poderes. Magnus, com a varinha na mão esquerda, é mostrado da cintura para cima. Ele está bem na frente e no centro, e olha para o alto com os olhos arregalados e a boca aberta. Carmina, sorridente e de varinha em punho, está à direita. Ela aponta por cima do ombro para Leger, que corre na direção dos feiticeiros. Uma muralha bem alta de pedras cinza se estende da direita até o fundo, onde uma árvore alta de tronco retorcido e copa cheia emite um brilho suave. Um pedaço de céu em tons arroxeados aparece acima da muralha. A conversa se prolongou e o tempo passou rapidamente. A tarde já findava quando pensaram em tomar alguma atitude. Ei, vamos aproveitar a última luz do dia e tentar ultrapassar a muralha, disse Leger. Mas que nada, vamos utilizar um de nossos poderes para atravessá-la. Carmina preocupou-se com a ideia de Magnus. Pense bem, só temos 3 chances e não podemos nos dar este luxo. Deve haver uma passagem em algum lugar, é só uma questão de perseverança e observação. Apesar dos resmungos do feiticeiro, este foi o plano que seguira. Anoitecia quando Leger sugeriu: Veja, vamos nos abrigar ali para passar a noite. E Magnus insistiu novamente. Mas se tentarmos ficar invisíveis, poderemos de uma vez por todas... Nada disso. Assunto encerrado, interrompeu Carmina. Por fim, acomodaram-se sob a árvore. Carmina, Magnus e Leger estão em pé, à direita, entre a árvore e a muralha. Eles olham na direção do tronco. Nele, há uma pequena fenda vertical de contorno irregular que emite um brilho azulado. A muralha
forma um semicírculo ao redor da árvore e acima dela o céu exibe tons rosados, azulados e dourados. Ao amanhecer, despertaram num sobressalto quando ouviram uma cantoria ao longe. Você anda meio aéreo e cheio de muito mistério. Não tenha chilique e nem tremelique. Aqui é o mundo etéreo. Ouvidos atentos para identificar de onde vinha a cantoria. Estamos próximos do mundo etéreo. Vamos por aqui, disse Carmina. Melhor por aqui, apontou Leger para o outro lado. Nem por aqui, nem por ali. Foi Magnus quem identificou de onde vinha o som e apontou para a fenda existente no tronco da árvore. Xiii, mas é muito estreita essa passagem. Acho que vou ficar entalado. Sigam em frente, orientou Leger aos feiticeiros. Se der qualquer problema, pelo menos vocês já estarão do outro lado. Caçoando do amigo, Magnus brincou. Pelo visto, seus familiares cozinham muito bem, hein, Leger? Foi uma gargalhada geral. Iam entrar pela fenda quando viram o que viram. No centro, bem grande, está a árvore com o tronco marrom retorcido e a fenda iluminada em destaque. Carmina está à esquerda do tronco com a varinha apontada para a fenda. À direita, Magnus e Leger olham intrigados na direção do tronco. O feiticeiro está com a mão direita sobre o ombro de Leger e com a esquerda aponta para a fenda. Ao fundo, o sol nascente começa a despontar sobre a muralha e ilumina o céu azul claro. Mas o que é isto? Espantou-se Carmina. Foi Leger quem respondeu. Numerais e um quadrado. Sim, estou vendo, mas a grande questão é, o que isto significa? O silêncio se fez. Enquanto analisavam, de repente Magnus disse: talvez seja um amuleto, uma pista para encontrarmos a última parte do livro primo. Talvez, Magnus, mas como saberemos o que fazer com isto? Indagou Carmina. Tenho uma ideia. Você lembra dos quadrados mágicos? Questionou o feiticeiro. Sim, você tem razão, Magnus. Pode ser. Imediatamente, os feiticeiros puseram em prática o grande jogo dos quadrados mágicos. Leger, pensativo, observava os dois calculando e movimentando os numerais até que, por fim, vibraram. Eureka! Veja, Leger, conseguimos! Para mim, continua sendo um quadrado com numerais. Queria saber a regra desse jogo, disse ele com curiosidade. Leger está em pé na frente da árvore. Ele segura um quadrado branco brilhante dividido em 3 linhas e 3 colunas que formam 9 quadrados menores. Na linha de cima, no quadrado da esquerda, está escrito o número 4. O do meio está vazio e no da direita está o número 2. Na linha do meio, o quadro da esquerda está vazio, no do centro está escrito o número 5 e o da direita está vazio. Na linha de baixo, no quadrado da esquerda, está escrito o número 8. No do meio, o número 1 e no da direita, o número 6. Carmina e Magnus estão sentados de pernas cruzadas. Ela à esquerda e ele à direita de Leger. No chão, na frente deles, estão desenhados os seguintes cálculos. 2 mais 7 mais 6 igual a 15. 4 mais 5 mais 6 igual a 15. E 8 mais 1 mais 6 igual a 15. Carmina aponta a varinha para o número 7 que segura com a mão esquerda. Magnus, pensativo, passa a varinha sobre um dos cálculos desenhados no chão. A regra é... Nem deu tempo dos feiticeiros começarem a explicar a regra do jogo ao amigo quando uma tempestade de raios riscou o céu. Temos que sair daqui imediatamente. Explicamos a regra assim que estivermos em local seguro, afirmou Carmina. O vento soprava forte. Todos já esperavam o estrondo que seguiria. Porém, algo inacreditável aconteceu. A muralha desabou e um imenso vale de ruínas surgiu diante deles. Pela sabedoria de Minerva! Exclamou Leger. E os feiticeiros se perguntavam: o que está acontecendo? Será um Malik? Bradaram eles, saindo em disparada. Por sorte e juízo, é claro, Leger não largou o quadrado mágico. Carmina, Magnus e Leger estão de costas, em pé à esquerda. Leger está com o quadrado mágico embaixo do braço direito e com o esquerdo aponta para um ponto ao longe. Magnus está com a mão direita acima dos olhos e Carmina com as mãos na cintura. À frente do grupo e ao longe há formações rochosas, terra e arbustos em tons de vermelho, marrom e laranja. À direita, 3 rochas menores, uma ao lado da outra, e mais ao fundo, 3 rochas enormes e montanhas. Do céu nublado caem raios azuis. Abrigaram-se em uma das ruínas quando viram o Mago dos Ventos surgir ao longe com toda a sua fúria.
Desta vez eles não escapam. Vou vasculhar estas ruínas até encontrar aqueles feiticeiros desastrados e vou aprisioná-los. Assim terei mais tempo para resgatar a parte do livro Primum que salvará a minha reputação. Sua gargalhada foi tão forte que pôde ser ouvida a quilômetros de distância. Que todos se curvem diante de meus poderes. Sou o mago de todas as eras e lugares e terei todo o conhecimento do universo a meu favor. Após dizer isso, Malik provocou um imenso redemoinho. Carmina, Magnus e Leger pressentiram que o perigo aumentava minuto a minuto. Era preciso ter uma ideia brilhante e logo. Malik, bem grande, é mostrado da cintura para cima. Ele está à direita, de perfil esquerdo, com os braços erguidos em frente ao corpo, com uma expressão zangada. Ele mostra os dentes e franze as sobrancelhas. Das mãos fechadas em punho, saem raios que se juntam a um enorme redemoinho azul esverdeado que sobe na direção do céu. À esquerda estão Carmina, Magnus e Leger. Eles se protegem de um tornado em forma de redemoinho atrás de uma rocha avermelhada. Ao fundo, a árvore da fenda contrasta com o céu que exibe tons em degradê de azul claro e amarelo próximo ao chão. Hora de usar nossos poderes de magia se quisermos sair dessa enrascada, concorda, Carmina? Certo, Magnus. Agora é hora. Precisamos evitar que Malik nos aprisione sob seus domínios. Exatamente. Lá vamos nós, falou Magnus entusiasmado. Neste instante, ao mesmo tempo, os feiticeiros disseram: chá de sumiço, espinho postiço, que este feitiço nos livre do enguiço. Foi então que os três ficaram protegidos pela invisibilidade e puderam planejar. Ufa! Seguros por algum tempo, afirmou Leger. Sim, mas não podemos nos demorar. Temos que pensar em algo, porque se o Mago dos Ventos utilizar o prisma triplo, ele poderá nos ver, salientou a feiticeira. Prisma triplo? Nunca ouvi falar, e nem em quadrado mágico, disse Leger surpreso. O quadrado mágico, bem lembrado! Exclamaram os feiticeiros, vendo que o amigo o tinha em suas mãos. Carmina e Magnus estão em pé, frente a frente, com as capas esvoaçando. De mãos dadas, eles tocam as varinhas na altura do rosto. Leger está mais atrás, à direita, protegendo os olhos da ventania formada pelo redemoinho que se ergue ao fundo, à direita. Rabiscos brancos ao redor do grupo lembram o vento que sopra forte. Atrás deles, lado a lado, estão as três rochas menores. Ainda protegidos pela invisibilidade, Carmina e Magnus puseram-se a calcular. Ouviam Malik aproximando-se. Pediram ajuda a Leger para que ele também calculasse. Mas qual é a regra, afinal? Questionou Leger, que só de observar os feiticeiros estava confuso. Então, Magnus lhe revelou o grande segredo do quadrado mágico. É preciso organizar os numerais de forma que a soma, em qualquer direção, tenha sempre como resultado o número 15. Mas vocês já não fizeram isso antes? Fizemos, mas existem outras combinações. Vamos, nos ajude, rápido, pois o Mago dos Ventos se aproxima. Cálculos e mais cálculos até que, quando colocaram a última peça no quadrado mágico, ficaram maravilhados com o que aconteceu a seguir. Magnus, Carmina e Leger estão sentados na frente das três rochas. Eles estão quase transparentes e emitem um brilho azulado. Na frente deles está o quadrado mágico. Na linha de cima, o quadrado da esquerda está vazio. No do meio, escrito o número 1 e o da direita está vazio. Na linha do meio, o quadrado da esquerda está vazio. No do centro, está escrito o número 5 e o da direita está vazio. Na linha de baixo, no quadrado da esquerda, está escrito o número 4. No do meio, o número 9. E no da direita, o número 2. No chão estão desenhados os cálculos. 4 mais 9 mais 2 igual a 15. E 1 mais 5 mais 9 igual a 15. Malik, mais atrás, à direita, caminha na direção do grupo. Ao fundo, o redemoinho segue na direção das formações rochosas maiores. O céu está azul com algumas nuvens. Conseguimos! Vibrou Carmina.
Olhem! As ruínas voltaram a ser os reinos de sempre! No momento preciso, a invisibilidade que os protegia perdeu seu efeito. O redemoinho provocado por Malik sumiu quando os ventos diminuíram e o próprio Mago dos Ventos não era mais visto. Puderam respirar aliviados. Enfim, de volta ao reino de Castrum, exclamou Magnus. Mas eu não lembrava deste fosso. Pois é, não tem nenhuma ponte que permita a passagem. Portanto, estamos enrascados de novo, constatou Leger. Hora de usar o segundo poder de magia que temos direito, afirmou a feiticeira que já puxava sua varinha, mas desta vez foi Magnus que não concordou. Veja bem, Carmina, não estamos em perigo. É só uma questão de tempo, observação e planejamento para acharmos uma forma de ultrapassar este fosso. Você tem razão, Magnus. Vamos ao planejamento. Magnus, Leger e Carmina, mostrados da cintura para cima e de perfil, estão no começo de uma estradinha de terra cheia de curvas. A estrada leva até um castelo de pedra cinza com 9 torres pontiagudas. Ele está no alto de uma montanha rochosa e é circulado por um fosso cheio de água que corta a estrada, formando um vão sem ponte. Lá embaixo, à direita, há um vilarejo cercado de árvores. Ao fundo, há montanhas altas. O céu exibe tons azulados e amarelados, e uma névoa branca envolve o castelo. Concentrados, estudavam as possibilidades, enquanto Coruja Tagarela e a deusa Minerva faziam suas análises. Veja só, Coruja, não é emocionante vê-los trabalhando em conjunto? Que bom que eles aprenderam sobre o que de fato é importante. Sim, grande deusa, você tem razão. É emocionante ver a parceria deles. Afinal, são bons feiticeiros que regressaram depois de muitas aventuras. Claro que por vezes cansaram a beleza desta que vos fala. Lá no Brasil, por exemplo, ocorreu, depois na Terra dos Samurais, pronto. Deusa Minerva sabia. Quando Coruja Tagarela começava a contar os causos, vinha muita tagarelice pela frente. E lá ficaram as duas a recordar cada uma das aventuras. Mas não demorou muito para tudo mudar no reino de Castrum. Apesar dos esforços, os feiticeiros não conseguiram encontrar uma forma de atravessar o fosso antes de fatos estranhos acontecerem. A deusa Minerva, mostrada da cintura para cima, está à esquerda, em meio às nuvens. Ao lado dela, pousada em uma coluna branca, está a Coruja Tagarela. As duas observam Carmina, Magnus e Leger, que estão em pé à direita, bem pequenos, no começo da estradinha que leva ao castelo. Ao fundo está a vila, cercada por montanhas cobertas de vegetação. O céu tem tons de azul e amarelo. De repente, ao redor dos feiticeiros, inúmeras sombras se movimentavam, numa velocidade incrível. Mas o que é isto? Espantou-se Magnus, que ao olhar para cima não conseguia ver nada, tamanha claridade que surgia no céu. É bem provável que seja o Mago dos Ventos novamente, afirmou Leger, ao que Carmina concordou. Você tem razão, e ele está usando as sombras para nos confundir e amedrontar, mas eu tenho a resposta para isso. Imediatamente, a feiticeira utilizou o segundo poder de magia, rebatendo a luz com o seu talismã e acabando com as sombras. Muito bem, Carmina! Agora precisamos ultrapassar o fosso o mais rápido possível, afirmou Magnus. Então foi a vez do feiticeiro lançar mão do último poder de magia que tinha direito. Com sua varinha, tomou a providência necessária. Carmina está à direita, em pé, no começo da estrada que leva ao castelo. Com a varinha energizada, ela toca o talismã de estrela na frente do chapéu. Dele sai um feixe de luz dourada que se estende até um ponto luminoso no céu. Leger, à esquerda, e Magnus, à direita, observam espantados. Sombras que lembram redemoinhos se movimentam ao redor do grupo. Ao fundo, o castelo está envolto em névoa. O céu nublado tem tons de cinza e verde. Magnus fez um movimento rápido com a varinha e... Uau! Que maneiro! Estes sapatos alados! Acho que não vou mais querer me desfazer deles, disse Leger maravilhado enquanto voava em direção à porta do castelo. Vamos, Leger! Apresse-se! Depois falamos sobre isso, disse Magnus. Carmina completou. Precisamos nos apressar mesmo. Não nos resta mais nenhum poder de magia e ainda nem imaginamos onde estará a última parte do livro primo. Abrindo a porta do castelo de Castrum, os feiticeiros estavam em território bem conhecido. Sabiam o traçado de cada corredor e o que havia atrás de cada porta.
seguiram facilmente até chegar a uma passagem secreta que lhes conduziria à sala do grande livro da sabedoria. Mas no meio do caminho, depararam-se com um enorme espelho que lhes atraiu o olhar, provocando vertigens. Carmina, Magnus e Leger, sorridentes e com sapatos com asinhas nos calcanhares, voam acima da estradinha. À esquerda, bem grande, está a entrada do castelo, com uma porta de madeira e 2 torres pontiagudas de cada lado. Ao fundo estão as montanhas e o céu azul claro. Carmina, Magnus, acordem! Bradava Leger aos feiticeiros, que tinham os olhos fixos no espelho e nem se mexiam. Por sorte, Coruja percebeu a tempo e avisou a deusa Minerva o que estava ocorrendo. Deusa, precisamos quebrar o encanto do espelho. É Malik novamente. Com as providências de Minerva, pouco a pouco os feiticeiros foram despertando. Ainda um pouco zonza, Carmina disse: Que estranho, eu jurava que estava falando com Luena, lá na África, agorinha mesmo. Uau! E eu ajudei o pequeno curumim a voltar para sua tribo há alguns segundos, afirmou Magnus. Ouvindo isto, Leger matou a charada. Ah! Vocês foram hipnotizados. Por fim, em frente ao espelho, surgiu o último fragmento do livro primo. De posse da parte que faltava, deram mais alguns passos e, ao entrar na grande sala, o inusitado aconteceu mais uma vez. Carmina, Magnus e Leger estão em um salão com paredes de pedra lilás e janelas estreitas e altas. Os feiticeiros estão em pé, na frente de um espelho oval de moldura roxa com rabiscos. No reflexo, eles aparecem com os braços para baixo, olhos vidrados e línguas de fora. Leger acena para os dois de trás do espelho. Ao entregar a parte do livro à deusa Minerva, todas as histórias voltaram às origens e o reino ficou reluzente. Então, Tagarela lhes revelou sobre a pretensão de Malik ao hipnotizá-los. Imaginem só! Ele queria reescrever toda esta história. Vocês voltariam para o planeta Terra, só que desta vez ele saberia onde encontrar as partes do livro primo antes que vocês. Felizmente, Carmina e Magnus recuperaram os poderes afinal. Agora, entendem o perigo do egoísmo e carregam consigo o que aprenderam em cada lugar por onde passaram. Assim, continuam sendo guardiões do livro da sabedoria. Inconformado pela derrota, por um bom tempo, o Mago dos Ventos não foi visto no castelo de Castro. Leger está em pé em cima de um banquinho. Ele folheia as páginas do livro primo, muito grande e grosso, que está aberto no chão do castelo. Coruja Tagarela voa por cima do livro. Carmina e Magnus, de costas, observam os outros. Fim. Roteiro de audiodescrição: Milena Schneider. Consultoria: Felipe Mianes. Narração: Raquel Carissimi.